Olá, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você, empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é sempre muito bem-vindo. Sebrae celebra sucesso das empresárias com prêmios, capacitações e muita festa. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apoia produtores no processo de exportação. E ainda, na coluna Franchise de hoje, quais os segmentos que têm potencial para um bom investimento? Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Na capital federal, a entrega do prêmio Sebrae Mulher de Negócios foi um sucesso. Nesta edição, mais de 4.000 empreendedoras se inscreveram para competir em 3 categorias. Quem revela pra gente as vencedoras da premiação é o repórter Ramon Borges. As empreendedoras concorreram em 3 categorias: pequenos negócios, produtora rural e microempreendedora individual. A Carla Nayana veio de Ribeiro Gonçalves, no Piauí, para vencer na categoria microempreendedora individual. Isso aqui é a realização de um sonho, olhar para a minha trajetória, de onde eu comecei, bem pequena, e olhar que eu cheguei até aqui, num prêmio tão importante como é esse do Sebrae. E em primeiro lugar, principalmente, eu estou assim, super realizada mesmo, muito feliz. É a validação do meu sonho, principalmente. Saber que por onde eu percorri, cada dificuldade, cada choro valeu a pena. E a comemoração não foi só durante o evento. A torcida da piauiense se reuniu na cidade dela para acompanhar e fazer a festa. Na categoria produtora rural, Luciana Ataíde, do Pará, foi a vencedora. Ela é a responsável pelo sítio agroecológico Tolu. Hoje passa um filme na minha mente, não só para falar de empreendedorismo feminino, mas sim um filme de vida, sabe? De experiência vivida, desde criança até aqui, de sonhos vividos, sonhos realizados. E hoje a emoção é muito grande, a falar da Amazônia, falar da floresta, deixar esse grito da floresta ecoar através desse prêmio é uma grande honra. E hoje eu sou representante da Amazônia, representante do campo para esse prêmio. Já na categoria Pequenos Negócios, a primeira colocada foi Andréia Cunha, do Rio de Janeiro, que trabalha com produtos feitos de papel artesanal, reciclado e biodegradável. Com quase 15 anos de negócio, chegar aqui nesse lugar, né, tem muito de muitas mulheres. Né? Então, eu honro a minha ancestralidade, honro todas as mulheres que foram útero para que eu estivesse até aqui e honro a cada uma de vocês. Muito obrigada. Além do reconhecimento nacional, as vencedoras também receberam equipamentos eletrônicos de última geração e vão poder participar de cursos do Sebrae para aprimorar os negócios. A iniciativa também tem como objetivo incentivar outras mulheres a acreditarem e investirem no potencial empreendedor. Que prêmio bacana, não é mesmo? E chegou a hora da coluna Franchise. Segundo a associação que representa as franquias no Brasil, a ABF, a receita do setor subiu 13,3% no acumulado de 12 meses. Só entre janeiro e setembro deste ano, o aumento foi de 13,6%. A alta foi observada em todos os segmentos, mas alguns se destacaram e podem ser bons negócios para quem quer entrar nesse universo. Quem conta pra gente é o especialista Américo José. Oi, Américo, boa noite. Olá, Camila, boa noite, boa noite. Vamos falar um pouquinho desse segmento de franchising, que é um segmento que ele, além de crescer, ele vem amadurecendo cada vez mais. Eu acho que uma coisa que a gente olha muito para esse segmento, Camila, é que cada vez mais o papel, né, das partes, quer dizer, os papéis aí, né, do franqueado e do franqueador está cada vez mais claro. E isso tem ajudado que o segmento deslanche.
Então, nós começamos a olhar para alguns segmentos que são segmentos fortes, que é o próprio segmento de alimentação. O segmento de alimentação, ele foi um segmento que cresceu e vai continuar crescendo. Por quê? Porque começa a entrar alguma coisa nova, começa a entrar um segmento mais forte, como o segmento de alimentação natural, né? Alimentação vegana. Você começa a ver as variedades que começam a surgir dentro desse segmento. E isso é muito bom para o setor, é muito bom para o Brasil de uma maneira geral, porque começam a surgir franquias regionais, né? Franquia de cada estado aí que estão nascendo, crescendo e se posicionando. E você começa a encontrar elas aí espalhadas pelas capitais do Brasil. Um outro segmento que você começa a enxergar muito, Camila, é o segmento de saúde, porque alimentação ele já é um padrão geral do mercado, né? Se você chegar hoje numa praça de alimentação de um shopping, você vai ver que 80%, 90% são franquias, né? E não só alimentação, mas um shopping como um todo. Um outro segmento que você começa a perceber também é o segmento de saúde, o segmento de beleza, o segmento de bem-estar. E aí tem uma característica, Camila, bastante interessante, porque nós estamos percebendo que não adianta só tomar medicamento, né? Então, nós vamos ao médico, o médico fala, olha, você tem que tomar o medicamento, mas só o medicamento não é a grande contribuição para a saúde, né? O medicamento é uma das coisas. Você tem que cuidar de você, você tem que cuidar da sua saúde estética, você tem que cuidar da sua saúde, né? Quando nós falamos aí e a conexão para... A gente está com um problema na conexão, acho que o Américo caiu, mas ele logo, logo vai ser reconectado e a gente vai continuar o nosso bate-papo. Enquanto isso, no próximo bloco, a gente vai falar da medida da Receita Federal que dá fim ao nome fantasia do MEI. O especialista vai esclarecer nossas dúvidas. Já, já, não saia daí. Eu já volto. Jornal do Empreendedor, terceira edição, está de volta ao vivo para todo o Brasil. O nome fantasia, que constava no cadastro dos microempreendedores individuais, agora está extinto. É o que determinou a Receita Federal do Brasil, de acordo com o ato normativo. O empreendedor não deverá mais preencher esse campo ao se formalizar como MEI no sistema do governo federal. Quem tira nossas dúvidas agora sobre o impacto dessa medida é o auditor fiscal Pietro Perugino. Boa noite, Pietro, seja bem-vindo. Boa noite, Camila. Prazer falar com você, Pietro. Para a gente começar, Pietro, como é que vai ficar agora a situação do MEI que já tinha essa informação do nome fantasia no CNPJ? Camila, o MEI não precisa fazer nada. Na prática, não muda nada para o MEI. Tá? O que a Receita Federal fez foi somente descontinuar essa informação do nome de fantasia para o MEI. Então, ele não precisa fazer nada. Quem tinha o nome de fantasia no seu CNPJ, o MEI que já tinha, a Receita Federal está limpando esse nome de fantasia automaticamente, sem nenhuma providência por parte do empreendedor. E essa limpeza ela está sendo feita aos poucos, porque o volume de MEI é muito grande para não impactar o dia a dia do sistema. E a previsão é que até dia 15 de dezembro, todos os MEIs não tenham mais a informação de nome de fantasia, tá? E os novos MEIs, ao se formalizar, como você falou, no formulário de inscrição não tem mais a opção de informar o nome de fantasia e nem no formulário de alteração, a pessoa alterar o nome de fantasia. Não tem mais essa opção. Além disso, no certificado da condição de MEI, no CC-MEI, essa informação do nome fantasia não aparece mais. O CC-MEI é o documento que o MEI normalmente apresenta para se identificar oficialmente perante bancos, contratos e outras coisas. Entendi, Pietro. E por que foi necessária essa mudança? Quais as vantagens para o empreendedor MEI agora?
Sempre tem a vantagem porque simplifica o preenchimento do formulário e fica mais fácil, né, a formalização do MEI, né? Mas o principal motivo foi porque, como o MEI ele faz um registro somente eletrônico, não tem nenhuma conferência de um analista para compreender de conferência, a gente tinha o problema da excessiva colidência de nome de fantasia de MEI. Sem nenhum controle, tinham algumas reclamações de nome de fantasia que faziam referências a empresas, a outras empresas, nome de fantasias que faziam referências a marcas registradas. Isso não é desejável, né? Então, acabou que a Receita, nesse procedimento de simplificação, optou por tirar essa informação do CNPJ, tá? O CNPJ não vai ter mais essa informação do nome de fantasia. Sim. E, Pietro, uma dúvida muito comum é a diferença entre razão social e o nome fantasia. O senhor poderia explicar para a gente? Pois não, Camila. Na verdade, a razão social, né, o nome empresarial, é o nome que deve ser utilizado em todos os relacionamentos oficiais do microempreendedor individual. Tá? Abertura de conta em banco, fazer contrato, emissão de nota fiscal, né? Tem que aparecer o nome empresarial, a razão social. E no caso do MEI, o nome empresarial ele é único para cada MEI no país, tá? Porque ele tem uma composição automática no momento da inscrição do MEI, que faz com que não exista colidência de nome empresarial de razão social de MEI. Tá? Ele hoje é composto, os novos MEIs que estão abrindo, pelos 8 primeiros números do CNPJ e mais o nome do empreendedor individual, o nome que consta na base CPF. Então, forma esse nome de forma que não tem como ter 2 MEIs com o mesmo nome empresarial. Já o nome de fantasia, ele é um nome de fachada, né? Ele é um nome que o MEI quer ser conhecido pelos seus clientes, tá? Então, ele pode ser utilizado, não vai ter nenhum impacto, né? Ele só não vai constar mais do CC-MEI, né? Não vai constar mais do CNPJ, mas ele pode ser usado no MEI, no relacionamento com seus clientes, e até deve ser usado, porque ele identifica a ocupação, a atividade, né? Sem problema nenhum. Então, na placa de publicidade, né? Nas propagandas que o MEI faz, né? Entendeu? Então, eu sempre dou o exemplo, é o Salão da Maria, né? Então, esse nome é um nome livre e ele pode se identifica ele, né? Melhor esse nome de fachada, ele pode continuar usando normalmente, sem nenhum problema. Tá certo, Pietro. Muito obrigada pelas informações aqui ao vivo no Jornal do Empreendedor. Obrigada, viu? Boa noite, Camila. Obrigado. Obrigado aos telespectadores. Boa noite. Boa noite para você também, Pietro. Agora, os empreendedores, então, precisam ficar atentos, viu? Ao se formalizar como MEI no portal do Governo Federal. E de janeiro a outubro de 2023, as exportações do agro brasileiro alcançaram 140 bilhões de dólares. O valor é 3% superior ao mesmo período do ano passado. Apesar do avanço, a relação é menor do que a registrada entre 2021 e 2022. Entre os motivos está a redução e a estabilização nos preços internacionais dos alimentos, que estavam em alta em consequência da pandemia e da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Uma das metas da CNA é aumentar a participação das pequenas e médias propriedades rurais no comércio exterior do Brasil, que atualmente conta com cerca de 8 mil empresas rurais exportadoras. Para apoiar o processo de internacionalização, existe o projeto AgroBR, uma parceria entre a CNA e a Apex Brasil. A iniciativa, que fecha o ano de 2023 com 1.340 produtores, tem metas para o futuro. E quem traz os detalhes é a diretora de Relações Internacionais da CNA. Confira. Para 2024, a gente pretende ampliar não só esse número, mas ampliar o leque de serviços e de apoio que a gente dá aos produtores. Então, eu vou destacar alguns. O primeiro é o e-commerce.
A gente lançou agora, esse mês, o projeto de e-commerce, então nós vamos selecionar um grupo de produtores para serem preparados para acessar o mercado internacional via e-commerce, que é um modo que traz vantagens do ponto de vista de custo mesmo, de acesso a mercados internacionais, e a gente tem um foco muito grande na Ásia e no Oriente Médio nesse sentido. Nós também vamos oferecer aos produtores apoio para adaptação de embalagens para o mercado externo. A gente sabe que não é simplesmente você colar um adesivo com a língua do país, então precisa fazer toda uma adaptação específica focada naquele mercado. A gente também vai oferecer isso. Nós começamos esse ano, vamos ampliar no ano que vem um trabalho junto com a assistência técnica do Senar, que a gente chama de ATEG mais exportação. Hoje a ATEG está atendendo cerca de 135 mil propriedades, então se a gente conseguir converter para exportador 1% disso, a gente já está falando de mais de 1.000 produtores. Hoje o Brasil tem cerca de 7 mil, 8 mil produtores rurais, empresas exportando do agro, então é mexer na base exportadora brasileira mesmo a gente fazer isso. Queremos dar um olhar específico para a América do Sul. A gente vai continuar olhando para a Ásia, mas para esse pequeno e médio produtor, um mercado mais próximo, com uma língua mais próxima, culturalmente mais próximo, ele, como primeira exportação, ele facilita. Então, a gente vai, esse ano 2023, a gente fez só uma ação, uma feira aqui na América do Sul, a Expo Alimentária, e a gente vai fazer outras, vamos ampliar esse leque para a América do Sul em 2024. Conexão restabelecida com Américo José, nosso especialista da coluna Franchise. Américo, por favor, pode continuar como você estava contando para a gente. Isso aí, Camila. Então, eu estava comentando justamente essa questão do franchising crescendo pelo amadurecimento do setor, né? Então, quando nós olhamos para o setor de franchising, você vai ver que o papel, né, tanto do franqueado quanto do franqueador está cada dia melhor, está cada dia mais claro, né? Os dois entendendo bem as suas responsabilidades, e isso faz com que o mercado de franquia cresça e de uma maneira bastante positiva, né? Quando nós olhamos o segmento, eu estava falando que o segmento da alimentação foi um segmento que ele cresce, né? Ele expande, o Brasil, né, vai se enxergando aí dentro de shopping, por exemplo, você começa a ver que começa a aparecer algumas marcas regionais que estão aparecendo nos grandes centros. Então, é a alimentação brasileira que já está ficando uma coisa nível nacional. Um outro lado que começa a surgir também são os restaurantes especializados em comidas naturais, em comida vegana, né? Você começa a ver que também vem ganhando força no mercado. Um outro segmento que cresce bastante é o segmento da saúde, o segmento da beleza e o segmento do bem-estar. Por que esse segmento cresce, Camila? Porque nós descobrimos que não adianta só tomar o medicamento, que nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar, né, que a gente possa permitir que o medicamento faça efeito. Eu brinco sempre que no passado nós tomávamos medicamento porque nós tínhamos medo de morrer, né? Então, todo mundo queria tomar remédio, vamos tomar medicamento, e hoje nós descobrimos que nós vamos continuar tomando medicamento, mas para viver mais, porque nós queremos viver mais. E aí nós descobrimos que, junto com o medicamento, você tem que ir para a academia, você tem que cuidar da sua autoestima, você tem que fazer yoga, você tem que usar todos os recursos de saúde. Então, esse segmento todo, ele vem crescendo. E, além do mais, a questão dos cuidados pessoais, que você vê alguns segmentos, como o segmento do homem, por exemplo, começando a ganhar no mercado. O cabelo está caindo, então hoje você tem várias franquias que cuidam disso. Então, você começa a enxergar que são dois segmentos, Camila, que ficam muito fortes. Oi? A conexão não está legal, Américo, você está travando muito. Eu tenho receio de você não estar conseguindo transmitir realmente a informação que você precisa.
Realmente tá meio caindo aqui, eu não consigo entender. Eu estou com um sinal positivo aqui na minha internet, mas... Pois é, tá travando um pouquinho. A gente volta a conversar, então, com o Américo num outro momento. Obrigada, viu, Américo? Okay. E olha, conectar quem cria soluções inovadoras com quem quer investir nelas. Esse foi o objetivo do Inovativa Experience em São Paulo. Confira na reportagem de Lícia Mangiavac. Uma ideia, um sonho e muita força de vontade. Foi assim que nasceu a Brazilian Dream, startup que digitaliza o processo de seleção de jogadores de futebol para os clubes. A gente conecta jogadores com olheiros que fazem a avaliação desses jogadores, eles geram uma lista de destaques. Essa lista de destaques, os clubes têm acesso e podem selecionar esses jogadores para participar das suas peneiras. Mas depois de ter essa ideia, foi preciso enfrentar muitos desafios. O mundo novo dos empresários era desafiador. 73% dos municípios brasileiros não tem um clube de futebol profissional, mas tem jogador do Brasil em qualquer lugar. Em 3 meses de operação, a empresa já soma 300 jogadores cadastrados. Colocamos 3 jogadores em clubes no Rio Grande do Norte, a gente começou a operação no Rio Grande do Norte, então a gente está testando tudo para depois escalar para o resto do Brasil. Os dois lados da negociação se encontraram durante o Inovativa Experience realizado na capital paulista pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também pelo Sebrae. Diante dos investidores, os criadores de startup puderam apresentar os seus projetos e buscar apoio. Agora, essa edição são 102, muito diversas, muito impactantes, muito sólidas, preocupadas com o que vão entregar como cidadãos, como comunidade. Então, a preocupação com oceanos é muito frequente, engenharia de transformação, lixo, realmente histórias de sucesso, de estudo, esforço e muito diferenciado, como sempre, porque a cada edição a gente fica ainda mais certo de que está fazendo um programa muito importante. O Paulo hoje é mentor do Inovativa, mas também já foi empreendedor há 3 anos, quando lançou a própria startup, a Pricebook do Brasil. Quando a gente fala de startup, normalmente você associa startup à tecnologia. Então eu vejo, por exemplo, nas apresentações, que muitos técnicos que são experts em tecnologias nas mais diversas áreas, se apresentam muitas vezes como CEO, mas que carecem, por exemplo, de uma boa base de gestão. E eu acho que o Inovativo é um momento onde ele começa a se tocar com isso, começa a ter mentoria, começa a ter insights, né, que fazem com que ao longo da jornada e ao final da jornada principalmente, eles passem a perceber que a startup não é só tecnologia, né? A startup precisa de uma base de gestão para que ela efetivamente possa ser sustentável. Por experiência própria, hoje ele orienta os novos empreendedores sobre qual o melhor caminho a seguir. E mais do que isso, destaca o que muitos acabam deixando de lado nessa jornada. O que uma startup deve ter para se tornar atrativa no mercado? Eu preciso de um bom marketing, eu preciso de uma boa relação com as questões das despesas financeiras, de um modelo de negócio que venha a monetizar e se tornar uma startup sustentável que possa tracionar e escalar. E quem sabe no futuro, né? Como é o sonho da maioria do pessoal das startups, tornar um unicórnio, né? Uma ideia, um sonho. Que bacana, né? Esses eventos são sempre uma oportunidade de networking. E o Jornal do Empreendedor, 3ª edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá!